já o novo patrocinador. Diga, Facincani. Congelou. Tô esperando aqui o Facincani. Congelou lá. Oi? Vou falar pra você, é melhor assim, hein? Opa, é melhor assim. Puxa vida. Nossa senhora, foi rápido, hein? Hoje, agora foi rápido. Rapaz, fiquei surpreso com a velocidade dele. Puxa vida. Não. Jesus. Ele foi, que aconteceu? Foi rápido demais. Não. Jesus. Opa. Foi rápido demais, cara. Fala, Facincani. Posso voltar? Posso voltar? Vamos lá. Ô Pascoal, tudo vai depender da inserção de mercado que quer ter esse banco, né? Porque o que acontece? Ele é muito comum ali na região do Centro-Oeste, então ele precisa, se ele tem esse desejo, expandir, claro, as suas marcas e principalmente os seus produtos para outras regiões. Caso isso seja de interesse do banco, dele começar a abrir muito mais agências ou colocar esses produtos em mais evidência aqui no Sudeste, principalmente na região do Rio de Janeiro, onde a torcida do Flamengo tem uma concentração gigantesca, pode ser que essa estratégia seja ainda melhor em favor do Flamengo, porque o que acontece? Essa marca se valoriza, obviamente que o Flamengo ganharia com isso esses lucros compartilhados e claro que esses 35 milhões base se tornariam um pouco maior. Né? Porque a média de patrocínio de camisa aqui no Brasil para o Master é de 35 a 40 milhões. O Flamengo não recebeu nada além daquilo que clubes em grandes momentos recebiam. O Corinthians, por exemplo, na época da Caixa Econômica Federal, recebia um valor de aproximadamente 35, 40 milhões. Né? Então, esses grandes patrocínios de camisa pagavam geralmente essa média, entre 25 a 35 milhões. É o preço do futebol brasileiro, é o preço que essas equipes aqui no Brasil de marca base, elas têm valido. Né? É que lógico que alguns clubes, pelos seus momentos, eles acabam achando que tem um preço muito maior de mercado. Né? Mas, na verdade, a realidade é diferente, a não ser que haja uma empresa como a própria Crefisa, que ela, como o Mano bem explicou, quer comprar uma exclusividade. Então, quando você vai comprar uma exclusividade, você quer espantar a concorrência. Como que você espanta a concorrência? Pagando um valor muito maior de mercado para que você tenha essa marca somente exposta para o seu próprio interesse. E isso funciona até, depois se a gente entrar no assunto, até com os valores para a televisão. Né? Porque tem muito clube agora achando que vai vender o jogo por mais preço, por um valor maior do que o mercado exige, por isso, por aquilo, mas a gente tem que lembrar que alguns preços estão inflacionados porque as televisões elas compram de uma forma exclusiva os seus produtos. E quando você compra de uma forma exclusiva para espantar a concorrência, você despende um valor muito maior. Então essa análise tem que ser feita. O Flamengo não recebeu nenhum valor exorbitante, ele recebeu exatamente o valor de uma marca média para uma grande camisa como aqui no Brasil tem pago recentemente, Pascoal. Não, eu vou dizer pra você, eu acho que o Flamengo fez um bom negócio. 35 milhões por ano, puxa vida, é um dinheiro que tem que ser respeitado. Nesse momento, então, de todas as dificuldades, puxa... O Pascoalzinho, ele é o valor médio para um grande clube aqui no Brasil. É o valor... Sim, é isso que eu tô falando, Pascoal. É que assim, muita gente acha que aqui nós vamos receber um valor que, por exemplo, uma empresa chinesa vai pagar agora para o Manchester United, que é o maior patrocínio da história do futebol. Né? Que é um patrocínio de 400 milhões de reais por ano, uma coisa assim surreal, uma coisa que ultrapassa a esfera do aceitável, né, no mercado. Não é bem assim que funciona. Aqui no Brasil, nós temos um país com uma difusão de marca completamente diferente, a própria estrutura do futebol, os próprios clubes aqui têm um valor de mercado que são menores do que muita gente espera. Claro que o clube, pelo bom momento, ele vive uma expectativa de se valorizar ainda mais. Só que a gente tem que entender que o nosso país ele tem um comportamento diferente nesse âmbito do marketing, né? Então, o que o Flamengo recebe é o negócio padrão, é o negócio bom, né? Colocando aquilo que hoje o futebol brasileiro realmente vale. Para você ter uma ideia de como, infelizmente, a gente ainda está anos-luz, né? De receber aquilo que, por exemplo, grandes equipes ou equipes médias do futebol europeu já têm recebido em suas camisas.
Não, claro, 50 milhões de euros numa camisa do futebol inglês, uma grande marca do futebol inglês, 50 milhões de euros pela representatividade, pelo poder de penetração, pelo poder que tem de penetração, inclusive no mundo asiático. Isso você viu, no mundo de uma forma geral, na situação globalizada, é um dinheiro que vai ser investido. Agora, no Brasil, pela regionalização das situações, é uma outra coisa. Agora, não impede o Flamengo de impedir de progredir, de evoluir com a sua marca, de colocar um valor muito maior em termos de patrocínio da camisa. Porque se o Flamengo repetir decisão do Mundial de Clubes, decisão de Libertadores, essa exposição da marca se torna ainda muito maior. É o que eu imagino, Abel Neto, que essa camisa vai ser muito valorizada pelo elenco que tem, pelo formato que tem, pela administração, do jeito que está feito, está sendo trabalhado no time do Flamengo e pelo trabalho também do Jorge Jesus dentro de campo. A marca do Flamengo vai ser realmente muito, muito expandida também nessa temporada. Não, com certeza, Pascoal. Já está sendo e a tendência é aumentar, manter ou aumentar esse tipo de exposição, né? O Facincani estava dizendo agora, o número de torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro é muito significativo. Olha, eu ampliaria no Rio de Janeiro, no Nordeste, na própria capital federal, em Brasília, o que tem de torcedor do Flamengo é um negócio absurdo. Então, eu acho que é um negócio sensacional, na minha visão, para os dois lados, tanto para o Flamengo quanto para o Banco de Brasília. Né? A expectativa, eu estava lendo, inclusive, algumas informações sobre essa parceria aí, a expectativa é da abertura de 1,5 milhão de contas digitais, né, nessa nova parceria do Flamengo com esse banco. Então, se a gente analisar também esse momento que a gente vive com a pandemia, se não me engano foi o Mano que citou isso, qual clube que consegue uma parceria dessa, 35 milhões, fora o que for arrecadado, porcentagem com esses serviços que vão ser oferecidos nessas contas ou nesse banco digital? Quem que consegue uma parceria dessa num momento de crise econômica mundial? Praticamente ninguém. É óbvio que se eles assinaram, né, se concretizaram essa parceria agora, eles já vinham conversando há algum tempo. De qualquer maneira, a concretização, o anúncio e o início da parceria é agora, num momento difícil para todo mundo. Então, eu acho que é excelente, tem tudo para dar certo para o Flamengo e também para o banco. Que vai, exatamente, ele não vai aparecer só no Brasil, ele vai aparecer na América do Sul. O Flamengo continua disputando e lutando pelo título da Libertadores. Se ganhar de novo, vai para o Mundial, né? Então vai estar sempre disputando títulos. É uma exposição enorme, vai aumentar os serviços e o Flamengo tem tudo. O Flamengo é bom lembrar, né? Isso aí é só parte do faturamento de um clube e principalmente do Flamengo, que arrecada muito, né? Com a sua torcida. É óbvio que nesse ano vai sair prejudicado com jogos com portões fechados, sem torcida, mas tem dinheiro da televisão, tem o dinheiro das arrecadações, tem muita coisa que entra para esse orçamento, né, do Flamengo, de todos os clubes. Então, eu acho que não tem o que criticar. E aparecem alguns torcedores, obviamente, redes sociais, não só torcedores, mas muita gente pode questionar, mas estavam falando numa multinacional, estavam falando em Amazon. Mas, gente, de qualquer maneira, na minha visão, na minha opinião, é um grande negócio para o Flamengo e também para o banco. Eu também acho que o negócio foi muito bom. Eu vou dizer para você, o negócio 35 milhões é uma arrecadação realmente importante para esse momento que vivemos, não só no Brasil, mas de uma forma geral, no mundo, né, com a pandemia. O Facincani foi quem me chamou, é isso, Facincani? Por favor. Só para dar o número correto, o Manchester United, ele fechou o patrocínio dele novo, a partir dessa próxima temporada com essa empresa chinesa, por 70 milhões de libras anuais. Isso dá 460 milhões de reais por ano. Por ano. O que alguns clubes arrecadam com televisão, patrocínio e muitas coisas. O que é arrecadação anual no bolo de muitos clubes aqui no Brasil, só para o Manchester United vai ser
a marca exposta de camisa. Só que isso se dá, Pascoal, pelo que a gente fala. Lá na Inglaterra existe uma liga organizada, existe uma vendagem de televisão completamente blocada e organizada, existe um campeonato crível, existe uma estrutura que é aqui no Brasil que os clubes deveriam pensar. Porque muitos clubes aqui estão pensando somente neles. Eu saio, eu resolvo, eu vou atrás, eu faço isso, mas não é bem assim. Então, por isso que eu falo, esses 35 milhões que hoje são os padrões aqui no Brasil, que, claro, são bons números, mas é um número padrão, eles estão completamente deficitários em relação ao que poderia até ser se esses clubes aqui no Brasil trabalhassem de uma outra forma, dessa forma blocada, dessa forma organizada, para eles próprios se unirem para buscar os seus patrocínios, a venda de televisão, de um campeonato melhor. Essa volta, por exemplo, do Campeonato Carioca, como ela foi, Pascoal, né? Foi uma volta que qualquer empresa que vai tentar buscar um investimento aqui no Brasil, ela fica completamente atabalhoada. Fala, como é que pode eu colocar minha marca num campeonato que ele está voltando dessa forma no meio da pandemia, tudo errado, não vai ter transmissão de televisão para o principal clube, os caras ficam, sabe, preocupadíssimos. Né? Então é esse tipo de coisa que a gente fala, enquanto a gente não mudar essa nossa filosofia interna aqui no Brasil, de pensamento, enquanto nós não formos unidos,